Fala pessoal, bom, hoje estamos aqui em outra praça para ter um plano de fundo um pouco diferente aí, né? Trocar uma ideia aí com o pessoal, para não deixar você sem vídeo por muito tempo aí, porque o tempo aqui em Porto Alegre, como vocês podem ver aí, né? Tempo chuvoso aí, tá difícil aí de gravar vídeos. Toda vez que a gente vai tentar gravar é temporal, ou é o inverno ali que tava não colaborando aí, né? Inverno muito rigoroso aqui, chegou a nevar em algumas cidades. Até gravei uns vídeos aí num dia bem frio, aqui mesmo nesse mesmo bairro. Cheguei a ter que usar luvas, mas aí hoje já tá um clima mais agradável aí, já dá pra gente fazer um vídeo aí sem problemas aí, né? Só não dá pra se amarrar muito porque o tempo aí vai virar. Essa semana aí tive a minha primeira live, né? Primeira experiência com live, eu que nunca tinha feito, né? Recebi um convite aí do meu amigo Pedro Landegraaff, da cidade de Leme, em São Paulo. Foi uma coisa meio de improviso, né? Foi de última hora, eu tava lá testando lá os equipamentos para fazer uma live e no fim aconteceu que recebi um convite ali, não quer entrar ao vivo comigo na live ali e tal. Eu disse, nem sei direito fazer live. Ele, não, mas é só a gente trocar uma ideia ali, não tem problema. Eu, tá, vamos tentar, né? E no fim a live foi bem bacana, foi uma experiência bem interessante. Deu para trocar uma ideia aí. O pessoal que estava nos comentários ali ao lado interagiu bastante. Inclusive, mandar um salve ali pro pessoal que estava ali comentando nos vídeos. Isso aí é muito bacana, né? A interação do pessoal. Inclusive até canais bem conhecidos aí, como o nosso amigo aí Alexandre Badolato, do canal AG Badolato. Não conheço outro canal aí que conte melhor as histórias pitorescas desses carros, né? Como ele mesmo sempre comenta. E foi uma experiência bem válida aí, valeu bastante a pena. Espero em breve poder gravar outras lives aí com o pessoal. Dei uma lavada no carro só para gravar o vídeo aí, para não ficar sujo, né? Não aparecer sujo, porque o pessoal gosta de ver o carro limpo, então é interessante. Mas a gente, usando os produtos certos aí, ajuda a manter ele limpo por mais tempo, né? Então, estou usando aí na pintura aí a cerinha Dark Black aí da Soft 99. É uma cera japonesa, mas tem alternativas boas aí também no nosso mercado aí, como a Auto América, que custa quase o mesmo preço dessas ceras que vende no mercado, só que bem superior aí, né? Um outro produto aí que eu realmente estou gostando muito é o Vonix Restaurax, que eu apliquei aí nos plásticos, né, externos e até alguns internos. Notem aí que fica um brilho bem interessante, e aqui já pegou chuva, viu? Já pegou chuva, podem ver que tem até marcas de água aqui, ó, tá? Ele já deu uma fosqueada, é normal isso, mas notem, não há manchas, ó. Ele fica bem uniforme, ó. E se eu jogar água aqui, fica com efeito de repelência. Muita gente pergunta, né? Mas junta pó? Talvez junte um pouquinho na primeira aplicação, porque aqui atrás faz uma espécie de redemoinho e é normal que empoeire essa parte, tá? Mas como o produto ele tem uma camada ali que deixa impermeável que o para-choque, passando um jato d'água ou um pano úmido, não sai o produto, tá? Ele vai ficar no máximo um pouquinho mais fosco, assim como ele está agora, mas vai ficar com aquela aparência de plástico novo, né? Nada daqueles plásticos desbotados, assim, aquela marca de que pegou muito sol, não, isso aí não acontece. E aí, ó, basta a pessoa passar um paninho, sai o pó e não fica pegajoso, o que é o mais interessante. Ao contrário, ele fica liso. A sensação que dá quando passa a mão é que a peça fica bem lisinha. Ele promove uma repelência aí, tanto de água quanto até de sujeira, porque eu nem cheguei a esfregar essa parte aqui. Normalmente essa parte sempre fica suja de barro e não grudou o barro. Impressionante, o negócio funciona mesmo. E aqui nos vidros, né, eu estou usando aquele repelentezinho lá, que não é de nenhuma marca top, mas funciona muito bem, tem um custo-benefício bem interessante, que é o da Luxcar. Compra aí no supermercado, já achei em algumas lojas aí também de autopeças, e funciona muito bem para quem tem o vidro já tipo o meu, assim, que está um pouquinho gasto, já que assim tem umas marquinhas de uso, né, tem uns arranhõezinhos aí, coisas de uso do carro, né? Ele ajuda a dispersar a água, dá para andar com o limpador até desligado se tiver numa velocidade um pouco mais alta e chuva intensa, que não tem problema. Digamos que o limpador de vocês estrague, né, numa viagem, alguma coisa assim, ou sei lá, caia a borracha da palheta e vocês não queiram que fique riscando o vidro, mas vocês precisam chegar em algum lugar, ele é um ótimo quebra-galho emergencial. Então vale a pena manter ele aplicado no vidro, e ele tem uma durabilidade bem boa, né?
ele não sai assim tão fácil. Eu já apliquei umas quantas vezes, mas ao longo de vários anos assim. E parece que depois, quanto mais aplica, mais ele adere. E ele vai ficando, ele vai ficando. Eu acho bem interessante esse tipo de produto aí com uma duração interessante. E depois tem a linha dos importados lá, da Soft, né, que são japoneses também. Só que daí esses aí tem um custo muito mais elevado. Aí eu acho que já fica um pouco mais alto, né, fica pesado ainda mais nessa época de crise, que a maioria do pessoal aí está querendo economizar, porque o preço das coisas aí, como eu tinha mencionado no último vídeo, tá bem proibitivo, né? Tudo muito caro aí e tá pesando muito aí o bolso do consumidor hoje em dia, né? Um simples pneu Aro 13 custando quase R$ 300 é uma coisa assim que eu não imaginava. Esse carro aqui mesmo, o valor de tabela dele subiu muito. É engraçado, né? Porque a gente não imagina que carros de 26 anos atrás iam subir de valor na tabela. Não que isso represente que vai vender o carro mais caro, mas é sinal de que a procura por esse tipo de carro aumentou muito e aqueceu o mercado. E por conta disso, os preços começaram a subir até desses carros mais antigos aí. Aqui na parte interna não tivemos grandes mudanças, né? As únicas coisas aí que foi modificado aí recentemente foi o Twitter, que vai originalmente no Tempra, né? Os Tempras de 95 para cima. Esse Twitter ele vai aqui nessa posição e eu usei restos aí de peças do Uno Turbo. E essa pecinha do Uno Turbo ela já vem furada, mas a coisinha que vem aqui ela é quadrada. Mas é o mesmo tipo de Twitter, né? É um Twitter Piezo, se eu não me engano. Não é o mais top, mas ele cumpre bem aí a função dele. Então vamos lá. Vamos responder algumas perguntas aí que os nossos inscritos têm feito aí nos comentários recentemente. Aqui o Thales Vinícius perguntou, né, se saiu o NEP com ar-condicionado original de fábrica. Sim, saiu, e só que são minoria, né? Era um acessório muito caro aí na época. O meu, por exemplo, nem tem o ar-condicionado, só tem o ar quente, mas aqui no Rio Grande do Sul é compreensível porque o clima é mais frio. Agora em regiões mais quentes, como Rio de Janeiro, Bahia, esses outros lugares, é mais comum de ver esse modelo de carro com o ar-condicionado do que aqui no Sul. Era um opcional bem caro, bem cobiçado, e hoje em dia aí é muito procurado aí para quem quer ter esses carros aí mais antigos aí que recém estão começando a subir de valor, né? Comprem o seu antes que inflacione. E tem muitos que estão anunciados aí que tem o ar-condicionado, mas infelizmente o ar já está estragado, ou está faltando peça, ou tem algo estragado, ou simplesmente está tudo no lugar, mas ninguém se propôs a ir lá e gastar um dinheirinho e consertar, porque geralmente é um pouco caro, né, para fazer o reparo. Às vezes tem que trocar peças aí, e às vezes algumas pecinhas são meio caras, mas ao meu ver compensa, visto que são pouquíssimos carros dos anos 90 que têm ar-condicionado. E o Uno eu acho que é um dos que mais teve a opção do ar-condicionado aí, dessa linha mais popular. Então é mais fácil tu achar um Uno EP ou um Uno LX com ar-condicionado do que achar um Gol GL, uma Paraty GL com ar-condicionado, né? Então é uma coisa bem interessante aí para quem deseja ter um carro mais antigo, mas não abre mão de ter o conforto do ar-condicionado aí para quem mora em cidade quente, né? Depois temos aí o comentário aí do Jorge Calil, que botou: não se lava motor com água, mas parabéns pelo canal. Jorge, deixa eu te contar uma história. Lá no manual do Uno tem uma parte no manual que está escrito que sim, deve ser lavado o cofre do motor quando necessário. Ou seja, a gente não vai ficar lavando isso aqui todos os dias, né? Concordo. Ficar lavando toda hora pode sim avariar alguma pecinha, alguma coisa. Mas se a pessoa ficar lavando toda hora, né? Agora, se a pessoa fizer que nem eu, né, uma limpeza esporádica, né, foi feito algumas lavagens profundas, porque esse carro aí quando ele veio para mim ele estava podre de sujo e não foi na primeira lavagem que saiu toda a sujeira, mas para ele ficar com esse visual aí que todo mundo comenta, todo mundo gosta, não foi uma coisa simples, né, não foi uma coisa fácil, foram várias e várias lavagens e testes de produtos aqui e ali para finalmente conseguir chegar nesse resultado, né? Foi lavado aí com desengraxante spray da Gimo, que é um desengraxante aí que remove bem a oleosidade das peças que tem alguma mancha de óleo, de graxa, alguma coisa. É normal, esses carros mais antigos vazam sempre alguma coisinha ou outra. Foi usado aí também alguns produtos de detergente. Na época usei até detergente de louça,
porque eu não conhecia os outros produtos, né? Não chegava aqui no sul esse tipo de produto. E quando finalmente eu me inteirei do que era o detalhamento, né? Aí eu comecei a caprichar mais, porque começou a chegar aqui pra gente as lojas de detalhamento e também produtos aí focados nesse público aí, né? Alguns produtos até para uso profissional. E aí que veio esse resultado aí que todo mundo gosta, né? Ficou um acabamento bem bacana. Aqui está com o verniz de motor da Vonix, né? Depois de ter lavado todo o motor, tirado toda a craca, secado bem, e aí foi aplicado aí com um pulverizador aí o verniz de motor que dá esse acabamento. Já faz alguns dias que eu apliquei, pode ver que aqui até tá meio sujinho de areia, escorre às vezes um pouquinho de água aqui nesse cantinho, mas é só passar um paninho e tá legal. E quando empoeirar um pouco, basta tocar uma água aqui só por cima e secar com um paninho, que vocês guardam daí só especificamente para secar aqui o cofre, e ele já fica bem limpinho, não precisa tornar a lavar o motor, né? Como muita gente imagina, né, que é prejudicial, né? Dependendo do carro, às vezes até pode implicar em algum problema, mas não é o caso desse aqui. Nunca tive problemas em lavar ele. O máximo que aconteceu foi uma vez aqui que eu lavei e ali onde tem a vela ficou meio úmido, e aí depois a umidade evaporou, normal, e ficou dando uma falhada ali no cilindro, dando uns tiros no escapamento, mas foi só sacar ali o cabinho de vela, dar umas batidinhas nele para sair a água de dentro, passar um WD-40, secar bem ali a pontinha da vela, conectei, e assim que aqueceu a vela ele já parou de falhar e já ficou perfeito, e é um problema muito fácil assim de se contornar. Agora carros aí que tem o sensor TPS que fica aqui, que o EP não tem, tá? O EP também não tem sonda lambda, que ficaria aqui embaixo, tá? Os outros carros vai ter um conector saindo ali perto daquele parafuso, o EP não tem. Em alguns modelos CS com motor 1.5, a sonda vai ficar lá embaixo, onde tem aquela parte do escapamento. Os mais antigos, se eu não me engano, a sonda fica lá, mais distante. Mas o EP, por uma questão de custos, a Fiat tirou a sonda. Então, todo mundo me pergunta, tem sonda no EP? Não, não tem sonda. Por isso que ele gasta mais combustível. O The Sub Designer perguntou, estou com um problema de alto consumo no meu Uno EP 9596. Já foi trocado vela, bico injetor, filtro de óleo, filtro de combustível, tudo. Mas o carro está fazendo 5 km por litro. Bom, vou te responder da seguinte forma. O que eu te sugiro fazer? E para todo mundo que está tendo consumo muito alto, depois que já fez o famoso feijão com arroz, que é essas coisas básicas aí que ele já trocou, né? Que é o normal de todos os carros, abram aqui a tampa da TBI, façam uma limpeza de TBI, troca de juntas, verifiquem aqui se o interruptor de máxima e mínima está funcionando, esse conector é o dele. Verifiquem aqui se a parte de vácuo está funcionando, a marcha lenta. E o mais importante de todos, aqui dentro da TBI, bem aqui nessa parte, vai ter um parafusinho. E aqui nessas mangueiras, que tem a setinha, que eu que coloquei a setinha para poder mostrar no vídeo, é a linha de combustível. E aqui na entrada de combustível, se eu não me engano, ou na saída, eu não me lembro agora de cabeça, tá? A gente vai ter que dar uma olhada, rever aqui o material técnico. Num desses a gente liga um manômetro aqui, fazendo uma passagem, né? Vai passar vai vir do tanque, da bomba, vai passar pelo manômetro e depois vem para cá. E aqui a gente vai ter um regulador de pressão de combustível. E esse regulador tem um diafragma dentro. Esse diafragma, com o tempo, ele começa a se deteriorar, né? Por causa desse combustível muito ruim que a gente tem hoje em dia, com muito álcool, inclusive. Isso também faz o carro gastar mais. E não é nem culpa do carro, é culpa do combustível da atualidade. E a pressão que tem que ter aqui é de 1.0 bar a 1.2 bar. Se tiver mais pressão que 1.2, vai dar excesso, vai consumir um monte. E se tiver muito baixa pressão, talvez ele gaste mais e fique dando umas falhadas, né? Porque não vai ter combustível suficiente para alimentar aqui os 4 cilindros do motor. Não se esqueçam que é um bico só. E para o pessoal que fala que isso aqui é uma semi-injeção, não falem, não paguem mico. Não existe esse termo. Isso aqui é uma injeção eletrônica monoponto. Ou seja, uma injeção eletrônica que tem apenas um bico injetor. Ou seja, não tem nada a ver com o carburador. O formato dela lembra muito, né? O jeito que é disposto aqui as peças lembra muito. Mas não tem nada de acionamento mecânico a não ser o eixo aqui da nossa
borboleta, que é a única peça realmente mecânica que ele tem aqui. E o bico injetor, que é uma bobininha que fica abrindo e fechando e pulverizando. Já o carburador tem tubo emulsionador, tem ar da baixa, ar da alta, parafusinho aqui, parafusinho ali. É uma peça bem mais complexa, com uma quantidade de peças muito maior e um pouco mais complexo para se dar manutenção nos dias atuais, porque às vezes é um pouco difícil de achar as peças. Mas não confundam, é porque saiu em 91, se eu não me engano, o Uno Mille Bril, e o Bril usava um carburador de corpo duplo que usou essa mesma tampinha que tinha no carro com injeção. E aí todo mundo pensa que é igual, né? Que é o mesmo sistema, que aqui embaixo vai ser exatamente igual. A tampinha até pode ser igual em alguns modelos, mas nem todos que tem a tampinha assim são com carburador, né? A maioria dos que tem essa tampinha são com a injeção eletrônica de um bico. O Márcio Nascimento pergunta qual é o óleo de câmbio que se usa e por onde que troca, porque eu nunca mostrei nenhum procedimento, né, trocando o óleo do câmbio, né. Na vez que eu fui trocar é porque eu fui trocar a embreagem, o cara consequentemente teve que trocar o óleo do câmbio, porque tem que sacar a caixa fora, e aí tem que soltar lá as pontas aqui das coifas, e aí o óleo sai todo por ali. Então não tinha como não trocar o óleo. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar. Vindo aqui por esse lado esquerdo, vocês vão achar esse bujão aqui, ó, tá? Esse bujão ali, ele soltando ele, vocês têm que botar alguma coisa ali para aparar, caso tenha um protetor de cárter, porque senão faz um lambuzo legal. E por ali que se drena o óleo, né? Se esvazia o óleo do câmbio, tá? É uma chave Allen 12, mesma do câmbio, mesma do cárter, e é muito simples de esvaziar. E por aqui, nesse lado aqui, ó, lado esquerdo do carro, tá? Que tá o step. Vocês vêm acompanhando aqui, vocês vão ver ali o cabo da embreagem e vocês vão descer até achar ali o conector do interruptor da luz de ré. Bem do lado do interruptor da luz de ré tem um bujão, igualzinho lá de baixo. E nesse bujão aí, por ali que a gente coloca o óleo novo, tá? A gente fecha lá o de baixo, vem enchendo até ele dar nível. Ah, mas quanto que entra? Vai colocando até ele transbordar. Quando ele transbordar, significa que está no nível, porque não tem como encher mais que isso. Esse é o nível do óleo. E até para quem quiser verificar, se a pessoa abrir e enfiar uma chavezinha ali dentro e não sentir molhar, significa que o óleo deve estar meio baixo, né? Mas aí já convém pegar e já trocar, botar um óleo novo. A viscosidade aí que o nosso manual recomenda é o óleo W80. E para abastecer não tem muito mistério, né? Pega um funil e uma mangueira de jardim, um pedaço de mangueira, coloca ali para dentro, né? E vai colocando aqui por cima até transbordar ali. Aí quando transbordar dá uma secadinha, fecha o bujão e tá feito o serviço. Eu acho que é por volta de uns 3 litros que entra aí nessa caixa. Não, acredito que não entre mais que isso. O Newton Pereira pergunta: que ano é o seu carro? Bom, Newton, ele é ano 95, modelo 96. E ele pergunta também se a chave é a original dele. Não, Newton, essa chave aqui é uma cópia da chave original dele, tá? Tá feito num cabo de palio, porque é mais resistente, é do Palio geração 1, tá? E essas chaves aqui, nada disso aqui é original de fábrica do carro. A chave original de fábrica dele tá guardadinha em casa, e aí para preservar ela, eu fiz uma cópia aí, que é a que eu uso no dia a dia. Inclusive por ser mais resistente, porque os frentistas aqui têm a mania de fazer força às vezes e acabar danificando a chave original. E essa aqui ela aguenta um pouco mais, porque a tampa ela é um pouco pesada. Inclusive postei o vídeo aí ensinando como é que faz para dar uma lubrificada na tampa ali com um grafite spray, que foi a melhor alternativa, né? Uma lubrificação a seco, porque se a gente usar qualquer tipo de óleo, os vapores de gasolina acabam tirando o óleo com o tempo e ele volta a ficar duro de novo. E já o grafite ele resiste bem porque ele é um pó. O Budokai-san também pergunta aqui sobre barulhos de chiado no alternador. Até coloquei um vídeo ali uma vez falando, né? Não foi eu que fiz aqui a restauração do alternador, mas as dicas assim do que a gente pode fazer para tentar verificar se é o alternador, se é a bomba d'água, se é algum outro tipo de periférico, é vir aqui nesse parafuso, soltar ele, tá? Tem um trilho que corre aqui, o alternador vai ficar solto, ele vai para frente e para trás. A gente puxando ele para o lado do motor, a correia aqui, ó, nossa correia do alternador, ela vai ficar frouxa. E a gente pode soltar ela ali, né? Tirar ela aqui fora, não é difícil de tirar. E dá para ligar o motor sem ela. Se não fizer o barulho, provavelmente é o alternador de vocês. Ou com o carro desligado, vocês podem girar ali o alternador com a mão. Se ele estiver fazendo algum barulho, um ronco, alguma coisa assim, vai dar para perceber na hora. E foi assim que eu descobri que o meu alternador estava com os rolamentos já estourados, né?
e foi preciso levar aí para os caras fazerem uma limpeza nele e trocar ali 2 rolamentos. Não é caro, um serviço relativamente muito fácil de fazer, porque esse alternador aqui vocês podem tirar em casa mesmo, com algumas catraquinhas vocês tiram ele, é muito fácil. Nesse modelo aqui que é sem ar-condicionado, basta soltar aquele parafuso lá de baixo e esse aqui de cima. E aí vocês puxam aquele parafuso lá de baixo, que ele é como se fosse uma dobradiça assim, né? Ele é passante, vai até o outro lado. E vocês tiram ele aqui por cima. Desconecta aqui os 2 cabos, né? Um é a luz, o fininho é a luz do ícone da bateria que tem no painel, né? E o grande aqui é o positivo, aí a saída que vai para a bateria e que é para alimentar o sistema elétrico do carro. E o negativo é a própria carcaça dele, né? Então esses fiozinhos assim que tem aterrado aqui, eles já são todos aterrados ao bloco do motor. A carroceria, o negativo é qualquer parte metálica do carro. E agora, pra gente já ir finalizando nosso vídeo, porque tá começando a chuviscar de novo, a pergunta que o pessoal tem feito bastante aí ultimamente, né? A luz de freio parou de funcionar a tomada 12 volts do painel, parou de funcionar a luz do teto, e também, para quem tem a luz no porta-mala, parou de funcionar a luz do porta-mala. O que eu faço? Simples. Esse fusível aqui, ó, de 10 amperes, que tem o símbolozinho aí do acendedor de cigarro, é o responsável por tudo isso aí. Se ele estiver aberto, nada disso aí vai funcionar. Então, quando der esse tipo de pane aí, ó, se trocarem as luzes de freio e não acenderem, verifiquem aí esse cara aí, que ele é o responsável aí por não estar passando energia aí para os demais. E é até interessante para quem tem a fiação original de som, que é o caso desse carro aqui, que já vinha com os fios do som. Ele é ligado direto aqui, né? Então, se porventura, como já aconteceu comigo, travar o sistema do rádio, travou fora de estação e eu não consegui apertar nenhum botão. Tive que dar um reset nele. Aí como é que faz isso? Vou ter que ir lá fora soltar a bateria? Negativo. Só venho aqui, tiro o fusível, boto de novo e reseta o rádio. Ele restaura a configuração original de fábrica e volta tudo a funcionar como estava antes. E aí tem que reconfigurar o rádio todo de novo, né? Tipo o celular quando travava, né? A gente tirava a bateria, botava de novo, ele voltava a funcionar. E finalizando aí com as 3 perguntas que mais me fazem e eu não canso de responder. Onde é que tu conseguiu o para-choque do R com os milhas? Foram alguns anos aí de busca em desmanches, ferro velho, tá? Esse para-choque aí é do Milha Smart 2001. É a mesma peça do R, tá? Em vez de vocês pagarem R$ 1.000 no do R, que já vem furado, vocês podem pagar 150 aí no do Smart, até paralelo mesmo, tem aí no Mercado Livre. Atrás dele vai ter exatamente esse recorte, basta vocês pegarem uma micro retífica, tem uns disquinhos de lixa que dá para fazer a curva aqui, ó, e vocês cortam aqui, e aí vocês vão ter o para-choque do R. Tá? Agora o restante das peças aí já é uma coisa bem mais complexa. Para quem quer ver em detalhe como é que é isso aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, é um farolete CBE Serra 2, similar ao do Corcel GT, Maverick GT e outros carros antigos. E nada mais é que uma espécie de uma caixa, né, que aloja ele, uma guarnição de metal que vai presa no para-choque, que no meu caso eu colei com um Sikaflex, que é cola de para-brisa, e ficou muito bom. E depois vai uma borrachinha que eles chamam de borracha macarrão, inclusive a minha tá já na hora de trocar, ela já tá meio ressecadinha ali, ó, tá meio rachadinha, mas não chega a tá entrando água. E ela vai apoiada aqui, né, ela fica no mesmo patamar aí do para-choque, tá, ela fica rente ao para-choque, pode ver que o desenho dela acompanha o do para-choque. E a lente original também é feita pela CBE, mas tem essa lente paralela aí no Mercado Livre à venda. Hoje em dia tá um pouco mais caro, mas tem pelo menos. E aí vocês têm que ter a guarnição de metal que vai aqui. Tem algumas pessoas que adaptam aí outras guarnições, outras peças aqui, conseguem fazer. Vai um suporte lá por trás e vai 2 pecinhas que é uma espécie de base com um prisioneiro. Essas bases aí vocês podem achar em lojas aí que vendem parafusos e coisas. Eu achei bem fácil numa Autopeças. É a mesma peça que vai aqui nas laterais e na frente aqui do para-choque. Então dá para conseguir em desmanche bem fácil essa fixação. É uma porca 13 e aí vocês conseguem montar aí, ou pelo menos tentar chegar mais perto do que era o kit original, que não é nada fácil de achar porque são peças aí que saíram de fabricação há mais ou menos uns 20 anos atrás. Depois, a outra pergunta que mais fazem: a roda é aro 13 ou é aro 14? Não, ela é aro 13, tá? Podem ver aí, ó, tá aqui no pneu, ó, aro 13. E finalizando aqui, onde é que tu conseguiu esse painel? Que painel é esse?
Esse aqui é o painel que equipou aí o Premium CSL de 94, equipou também a Elba CSL do mesmo ano aí, e os modelos que tem o painel assim igual ao meu, né? Basta tirar deles e colocar aqui. Precisa fazer algumas adaptações? Sim, bem leves, né? O contagiros aí em alguns modelos de injeção talvez não funcione de primeira, então tem que puxar um fio aqui do nosso módulo de injeção. Então, no caso do Uno EP foi o pino 6, que não tinha pino nenhum, né? Tinha pino no módulo, mas não tinha pino no chicote. Eu tive que colocar o pino no chicote e puxar um fiozinho. E aqui no painel já tem os chicotes, né? E eu tive que pegar um chicote que já tem aqui, que tem um fio verde, não, aliás, um fio cinza com uma listra verde. Apenas descasquei o fio e emendei nele esse fio que vem lá do módulo. Pronto. Feito isso aí, conectei, o contagiro já saiu funcionando. A temperatura no caso do EP não precisou alterar nada, porque ele já tinha marcador de temperatura no painel original, que é aquele dos 3 mostradores, né? Agora, para quem tem o painel mais básico, que é aquele que só tem um carrinho e uma luzinha, ou um boneco aqui com, com um aviso ali, use o cinto, né? Aí tem que fazer a adaptação lá também, né? Que nem dá para dizer que é uma adaptação, basta trocar o sensor de temperatura, sai o sensor preto, né? Que tem a carcaça preta atrás, e entra o sensor que tem a carcaça vermelha atrás, né? É o mesmo sensor usado na linha Palio, linha Maré, quase todos os Fiat usam esse mesmo sensor de temperatura do painel, é meio que padrão aí de quase todos os carros da Fiat, inclusive até alguns carros novos, assim, até meados ali de 2000 e, sei lá, 2005, 2004, por aí, eu acho que todos eles usavam os mesmos tipos de sensores. E já no Mille Fire de 2013, esse painel não dá muito certo nele, tá? Porque os ícones, aliás, do EX2000 até o Fire 2013, esse painel não dá muito certo nele, requer bem mais adaptações, porque os ícones, esses íconezinhos aqui, não vão acender na ordem certa. E aí vocês têm que fazer um remanejo ali dos cabos e identificar quem acende o que para que isso aqui acenda certo. Então, digamos assim, ó, se vocês ligarem o pisca-alerta, vai aparecer uma outra coisa nada a ver, né? Se vocês ligarem aqui o desembaçador, vai aparecer um outro negócio nada a ver. E nesse aqui não, né? Esse aqui, como ele é antigo, ele é mais ou menos da época do meu carro, os ícones casaram perfeitamente. Qualquer coisa que eu apertar aqui vai acender certinho. Então, para facilitar a vida, eu recomendo que para quem tem o EX de 2000, o Smart e os primeiros Fire até 2003, usem o painel do Palio 1.6 16 válvulas, painel do Strada, painel do Palio Weekend, painel do Siena, das versões mais completas. Todos eles vão dar bem certinho. E aí, o pulo do gato, né, que é uma coisa que pouca gente fala, é que assim, ó, tem essa peça aqui que vai aqui dentro, né, essa moldura que fica por cima dos relógios, a gente chama ela de máscara, né? A gente soltando aqui o acrílico, a gente vai ter acesso à máscara. Se eu não me engano, do Palio e o dos Unos mais novos tem uns 4 parafusinhos ali por trás, e a gente consegue soltar essa máscara. Então a gente tirando e invertendo a máscara do painel que estava no carro de vocês, aquele do boneco, e colocando essa máscara aí no painel do Palio com contagiros, ela casa perfeitamente, e vocês vão ter os ícones originais do Uno que não vem no painel do Palio, como por exemplo o ícone do desembaçador e o ícone do pisca-alerta, tá? Que não vem no painel do Palio. E por que não vem no painel do Palio? Porque no Palio essas indicações aqui tem um LED no próprio botão, então não precisaria ter o ícone aqui no painel, e é por isso que acontece isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha dado para curtir aí o vídeo. Foi um vídeo aí mais de responder os inscritos. Fazia tempo aí que eu não respondia o pessoal, e o pessoal tava me cobrando bastante aí de novo um vídeo desse tipo. E como o tempo aí não tá ajudando muito, a gente faz um vídeo mais simplesinho aí, mas só para dar uma atualizada aqui. E em breve aí, quando a gente tiver a oportunidade de filmar um encontro, alguma coisa, a gente tenta filmar, beleza? Espero que estejam gostando aí do canal, se inscrevam, manda aquele joinha pra gente se gostaram do vídeo. E um abraço pra todo mundo aí, valeu!